Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Engenharia Química da Unipampa Bagé, integrante do PET Engenharias. Eu estou gravando uma série de videoaulas de Química Geral. Essa é a minha segunda aula, para quem não viu. A primeira foi sobre reações químicas. E hoje eu vou estar abordando sobre NOx e oxirredução. Uma oxirredução é uma reação química onde há a ocorrência de redução e oxidação de átomos das substâncias presentes na reação química. A oxidação vai ser a perda de elétrons e a redução vai ser o ganho de elétrons. É possível ver um exemplo de oxirredução na corrosão de metais. Por exemplo, nessa imagem mostrando a oxirredução do ferro. A gente diz popularmente que é a formação de uma ferrugem, mas que na verdade é a formação do óxido de ferro. A espécie que vai ser responsável pela oxidação, a gente chama de agente redutor, e a espécie que vai ser responsável pela redução, a gente chama de agente oxidante. Nos exercícios, a gente verifica quem oxidou e quem reduziu na reação química através da variação do NOx, que é a quantidade de elétrons perdidas ou recebidas. Na oxidação, a gente vai ter aumento do NOx, e na redução, a gente vai ter diminuição da carga do NOx. Vocês vão ver que existem várias regrinhas para a gente quantificar o NOx dos elementos. E aqui eu trouxe as principais, eu coloquei nessa tabelinha, que eu acho que fica de fácil visualização. E depois eu vou estar exemplificando melhor a partir da resolução dos exercícios. Por exemplo, se a gente tem um elemento simples, sem que tenha um íon, que ele não esteja ligado com outro elemento, a gente vai ter um NOx igual a zero, por exemplo, ali o cloro e o ferro elementar. Quando a gente tiver íons, a carga do NOx vai ser igual à carga do íon. Por exemplo, a gente vai ter um ferro com cátion 2+, o NOx vai ser 2+. Metais alcalinos, que estão presentes na coluna 1A, eles têm tendência de doar um elétron. Então, o NOx deles vão ser +1. Então, por exemplo, o sódio e o potássio. Os metais alcalinos terrosos, que estão lá na coluna 2A da tabela periódica, eles têm tendência a doar 2 elétrons, e o NOx dele vão ser sempre +2. Por exemplo, o cálcio e o bário. Os halogênios, na coluna 7A ou 17, dependendo da nomenclatura da tabela periódica, quando eles estiverem à direita, eles vão ter um NOx igual a -1, porque eles têm tendência de receber 1 elétron para se estabilizar com 8 elétrons na regrinha do octeto. Então, por exemplo, o flúor e o cloro, nesses exemplos. A prata, ela vai ter um NOx fixo, sempre de +1, o zinco de +2 e o alumínio de +3. Então, quando aparecer esses metais, a gente já sabe que o NOx vai ser +1, +2 ou +3, respectivamente. O hidrogênio geralmente é +1 e o oxigênio geralmente é -2. Geralmente por quê? Porque vai ter casos de superóxidos e peróxidos, que eu vou apresentar depois, mas geralmente ele é -2. Temos também a regra geral, onde um composto neutro, ele sempre vai ter a soma dos NOx igual a zero. Por exemplo, ácido sulfúrico. A gente tem oxigênio -2, a gente tem 4 oxigênios, -2 vezes 4, -8. Hidrogênio, NOx +1 vezes 2, +2. Para a soma ser igual a zero, a gente precisa +6. Então, como eu tenho o índice 1, +6 dividido por 1, a gente vai ter o NOx de +6 para o enxofre. Agora, se a gente tiver um composto iônico, a soma do NOx dos elementos tem que ser igual ao valor do íon. Então, a gente tem NH4+. Então, a gente precisa que a soma seja +1. Hidrogênio, +1 vezes 4, +4. Para ficar +1, a gente precisa que o nitrogênio seja -3. -3 dividido por 1, -3 nitrogênios. Aqui outros exemplos para a fixação das regrinhas práticas.
Sódio está sozinho, não está com carga iônica. Então, NOx, 0. Agora aqui, oxigênio, menos 2. O sódio aqui não está sozinho, é um metal alcalino, tem NOx mais 1 vezes 4, mais 4. Para a soma ficar 0, precisamos que o fósforo seja menos 2. Como temos 2 fósforos, menos 2, dividido por 2, NOx, menos 1. Essa 4 menos 2, oxigênio, menos 2, vezes 4, menos 8. Para a soma ser o valor da carga do íon, precisamos que o total seja menos 2. Então, mais 6 aqui para o enxofre. Então, HCl, Cl, halogênio direito da fórmula, menos 1. Hidrogênio, mais 1. Agora aqui, o hidróxido de magnésio. Além de olhar elemento por elemento, a gente pode pegar os radicais. Por exemplo, o ânion OH, a hidroxila, ela vai ter uma carga, menos 1. Porque oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, soma menos 1. Como a gente tem duas hidroxilas aqui, menos 1 vezes 2, menos 2. Magnésio aqui precisa ser mais 2 para fechar 0 na soma. O peróxido vai ser aqueles casos que o oxigênio sempre vai ter NOx menos 1. O caso mais comum é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, H2O2. Então, hidrogênio, mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio, menos 1 vezes 2, menos 2. Fechou 0. Os superóxidos, temos, por exemplo, o NOx vai ser sempre menos 1/2 do oxigênio. Temos aqui, por exemplo, rádio, metal alcalino terroso, NOx, mais 2. Para fechar 0, a gente precisa que a soma dos oxigênios aqui seja menos 2. Menos 2 dividido por 4, menos 1/2. Então, cuidar sempre esses casos de peróxidos, superóxidos, vocês podem procurar mais, mas não é algo muito comum. O que mais pode aparecer mesmo é o peróxido de hidrogênio. Então, para balancear uma equação redox, primeiro a gente precisa fazer o NOx de cada átomo presente de cada elemento, melhor dizendo, presente na reação química. Então, depois que a gente vê isso, a gente vai ver a diferença do NOx de cada elemento, antes e após a seta aqui na reação, porque a gente precisa saber quem aumentou o NOx, ou seja, oxidou, e quem diminuiu o NOx, ou seja, reduziu. Aqui, por exemplo, a gente tem o cromo com NOx mais 6, ele vai depois para mais 3. Então, ele reduziu em 3 a carga do NOx. Já o enxofre, ele estava neutro aqui, estava um elemento simples, NOx 0, e depois, combinando com SO2, ele vai com NOx mais 4, ou seja, ele oxidou, aumentando em 4 o NOx. Então, a gente sempre vai pegar a mudança que teve, ou seja, 6 menos 3, 3, multiplicar pelo índice aqui, ou seja, a gente tem 2 cromos, então 3 vezes 2, 6 elétrons. Já para o enxofre, 0 mais 4, temos uma diferença de 4, ambos com índice 1, 4 vezes 1, 4 elétrons. Caso ambos sejam divididos pelo mesmo valor, a gente pode dividir, porque na reação química a gente tenta sempre o coeficiente estequiométrico de menor valor possível. Então, 6 dividido por 2, 3, aqui no caso do cromo, 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2 aqui no caso do enxofre. Depois de verificar essa diferença, a gente vai pegar esses valores e vai transformar em coeficientes estequiométricos de ambas esses compostos. Então, o cromo aqui e o oxigênio aqui, ambos como reagentes. Mas a gente sempre vai inverter o coeficiente estequiométrico, porque o agente redutor faz a oxidação e o agente oxidante vai permitir a redução. Então, aqui a gente tinha composto com cromo de 3 elétrons. Isso vai para o enxofre. O enxofre tinha a variação aqui com 2 elétrons. Então, vou inverter, vou passar esse 2 do enxofre pro
para outro composto aqui que tinha o cromo, entendeu? Sempre a gente inverte. Depois que a gente colocou esses coeficientes estequiométricos, que são de partida, que vêm lá da mudança do NOx, a gente segue o balanceamento, assim como foi explicado no primeiro vídeo, sobre as reações químicas. A gente vai balancear na regrinha lá do macho, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 2 vezes 2, 4. Aqui, 4. Depois, cromo. A gente vai ter 2 vezes 2, 4 cromos. Já temos 2 aqui, precisamos de 2 para ficar 2 vezes 2, dando 4. Enxofre 3, precisamos de 3 enxofre aqui. Depois, vamos ter 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui, e a soma dos oxigênios, balanceando, vamos precisar... Não, isso já está. Como a gente já utilizou todos os coeficientes estequiométricos, a gente confere se os oxigênios estão batendo. A gente vai ver 14 mais 2, 16, 4 mais 6, 10, mais 3 vezes 2, 6, 16. Então, a reação está corretamente balanceada. Aqui eu deixei um exemplo para vocês testarem tanto o NOx como identificar quem reduziu, quem oxidou. Lembrem que os coeficientes estequiométricos vão ser invertidos ali na hora de colocar para o balanceamento em relação nos reagentes. E para vocês conferirem, a resposta é essa aqui que está aqui embaixo. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui embaixo no vídeo. E espero que vocês consigam resolver e que tenha ficado claro. É algo que vocês têm que fazer 1, 2, 3 vezes para pegar, para entender bem. Então, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, pode me escrever aqui nos comentários, que eu vou estar tentando ajudar. Se o vídeo foi útil para você, dê um curtir. Aproveite também para seguir nossas redes sociais, Facebook e Instagram, onde a gente vai estar sempre compartilhando novas informações e projetos. Era isso. Muito obrigado!